Olá pessoal, bem-vindos a mais essa live de hoje. Como eu prometi, eu estou retornando aqui, para que nós possamos falar um pouquinho a respeito do Senado Federal e das funções do Senado Federal, que é muito importante. Muita gente não sabe, inclusive, quais são essas funções. Então, conforme prometido, retornando aqui, eu fiz aqui tipo de um sumáriozinho do que eu vou falar para não se perder no meio do caminho. E primeiro quero agradecer a presença de todos nesse diário de bordo extra aqui de hoje. Eu já fiz uma live hoje falando sobre o retorno do diário de bordo e a série que eu vou apresentar ao longo dos próximos dias, falando em cada dia a respeito das minhas experiências de vida em profissões diferentes. Então, que eu chamei aí experiências de vida, como é ser essas profissões. Mas esse diário de bordo extra aqui, ou seja, essa live extra, nós vamos falar sobre o Senado Federal e as funções do Senado. Por incrível que pareça, muita gente não sabe sobre isso. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Estou vendo aí o Tony Teixeira entrando, estou de óculos aqui para poder ler. Vai ficando mais velho, é difícil, você não consegue ler próximo, a visão de próximo. Então, boa noite aí para todos. O Pedro Bento, boa noite aí para você também. Sejam muito bem-vindos. E, aliás, que eu sempre esqueço de falar isso, aproveitem, para depois esse vídeo vai ficar gravado no canal. Aproveite para compartilhar também. Tem muitos vídeos interessantes, diga-se de passagem, aqui nesse canal do Instagram. Então, aproveite para compartilhar esses vídeos, que são interessantes. Tem muita coisa útil, principalmente nessa série Diário de Bordo que eu estou retornando a fazer agora. Já fiz muito tempo essa série. Não se esqueça também de seguir o canal, Seguir o canal. A gente está meio estagnado ali em 1,5 milhão, E isso pode prosseguir muito mais. Lembrar que eu tive quase 11 milhões de votos em São Paulo. Então avise os seus amigos que existe o canal, aquelas pessoas que me acompanham para acompanharem aí no Senado também. Esse canal é essencial para que isso seja feito. Então avisa aí o pessoal para seguir o canal, para poder ter, à medida que vai seguindo, você tem aí as informações de quando nós colocamos novos posts, novos vídeos. Então, se esqueça, compartilhar, seguir o canal, Importantíssimo fazer isso. Deixa eu ver as minhas anotações aqui, ver se eu coloquei tudo na sequência correta também, E, lógico, curtir, comentar e etc. Então, não se esqueça de fazer isso, que é importante. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Falar sobre o Senado Federal e sobre as funções do Senado. No dia 20 eu vou fazer uma outra live que eu vou falar especificamente a respeito das eleições para a presidência do Senado. Vai ter eleição agora para a presidência do Senado. O mandato do presidente do Senado dura 2 anos, está vencendo agora o Rodrigo Pacheco. Então, do dia 1º de fevereiro, no primeiro dia que nós chegarmos lá, depois do recesso, nós estamos em recesso, no primeiro dia vai ter eleição para a presidência do Senado. É muito importante. Lembrando que não é só a presidência do Senado, troca toda a mesa diretora. A mesa é composta do presidente, 2 vice-presidentes e também 4 secretários e os 4 suplentes. Então, no total, aí são 11 pessoas. Então, nós precisamos da sua participação, que você fale com os seus senadores, no estado que você tiver, fale com os seus senadores da importância deles votarem com a consciência, votar de forma íntegra, com integridade. Aquilo que você pensa é aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, nós tivemos aí praticamente 36 senadores falando a respeito da necessidade de se apresentar, o Senado se apresentar mais. Olha aí na internet que você vai ver tudo isso, inclusive para processo de impeachment. Então, nós precisamos que todos esses senadores que colocaram o nome lá, que eles votem no candidato que apoia isso. E isso é o que eu apoio, entre outras coisas. Mas a gente vai falar sobre a eleição do Senado na próxima live no dia 20, na próxima live sobre o Senado no dia 20. Lembrando que todos esses dias agora nós teremos lives também do Diário de Bordo falando sobre experiência de vida. Então vamos lá, falando sobre o Senado Federal. Fiz aqui um sumário aqui para não me perder, parece aula, mas isso é importante para todo mundo entender. Você vai falar assim, isso aí tem muitas informações que são básicas. Parece básico, mas tem muita gente que ainda não sabe como que funciona o Senado, para que serve o Senado, onde está o Senado, onde que se localiza na estrutura. Então, vou começar por esse ponto.
onde que o Senado se encaixa na estrutura da República? Onde que o Senado se encaixa? Bom, nós temos, na estrutura do Brasil, nós temos 3 poderes. Lembrar daquilo do Montesquieu lá atrás, da divisão de poderes, para fazer o equilíbrio entre os poderes, ter pesos e contrapesos, Isso aí é em freios e contrapesos, isso aí é importante, para a democracia do país. Então, o Brasil, país, uma república democrática, e vai continuar democrática, importante colocar esse ponto aí, que tem muita gente que quer criar uma ditadura no Brasil, isso não vai acontecer, mas temos 3 poderes no Brasil: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O poder legislativo, a nível federal, ele é basicamente o Congresso Nacional, que ele é composto ali da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso compõe o poder legislativo a nível federal. O presidente do Senado também é presidente do Congresso, ou seja, você tem para cada um desses 3 poderes os seguintes presidentes, vamos dizer assim, o presidente da República, que é o presidente do Executivo, o presidente do Senado ou do Congresso, que é o presidente do Legislativo, e o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente do Judiciário. Então, são esses 3 poderes com essas 3 figuras aí comandando os poderes. E a harmonia entre esses poderes, o equilíbrio entre eles, que a gente tem perdido ultimamente, isso é muito importante para o país seguir de forma harmônica, para poder se desenvolver de forma harmônica. Então, o Senado, ele faz parte, ele se encaixa dentro dos 3 poderes dessa forma. Qual que é a composição do Senado? Bom, o Senado ele é composto de 81 senadores, ou seja, são 3 senadores por cada estado da federação e o Distrito Federal. Então, 81 senadores ao todo. Quando você entra ali no Senado, quando você entra ali no plenário do Senado, você vai ver aquelas cadeiras todas, o tapete ali é um tapete azul e na Câmara é um tapete verde. Tem muita importância a cor ali, mas é interessante para você distinguir. Eu lembro de muitos deputados de falar assim, eu tenho que sair do tapete verde, tenho que passar para o tapete azul lá do Senado. Mas o que acontece? Na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados representando todos os estados, a população dos estados. E o número de deputados é mais ou menos, vou colocar mais ou menos, porque existem distorções, mais ou menos proporcional à população dos estados. O estado de São Paulo, que tem mais deputados federais, tem 70 deputados federais, e os estados com menos população, tipo Roraima, deve ter em torno de 8 deputados federais. Então, a Câmara dos Deputados, tecnicamente, ela representa a população dos estados e o número de deputados é distribuído proporcionalmente à população do estado. Já o Senado Federal tem um número fixo por estado, são 3 senadores por estado. E por que é dessa forma? Porque, tecnicamente, o Senado representa institucionalmente o Estado em si, eu penso isso de uma forma meio diferente. Eu acho que a gente tem que... Eu fui votado pela população, eu represento a população do Estado de São Paulo, a gente está lá para poder defender a população do país como um todo. Mas, tecnicamente, é isso o que acontece. Deixa eu seguir na minha listinha aqui para não me perder. Vamos pensar nesses 3 poderes de novo. Quais são as funções de cada um desses 3 poderes? O executivo, como o nome diz, composto aí do presidente, dos ministros de Estado. Lembrar que eu fui ministro no governo Bolsonaro, eu fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, fui ministro de Comunicações. Naquele tempo a gente tinha vários ministros técnicos que entendiam de cada uma das suas devidas pastas, o que eu considero muito importante. Nós tínhamos menos ministérios. Mas o executivo, qual que é a função básica dele? É administrar. É o dia a dia do país. É fazer os programas, tendo programas sociais, os programas de apoio à economia, controlar a economia, a política fiscal. Tudo isso é função, controlar seus gastos, coisa que não está sendo feito agora. Tudo isso é função do executivo. Então, basicamente, é a parte administrativa. Ou seja, o executivo pensa no dia de hoje. Ele tem que resolver o problema hoje do país. A saúde está ruim, o executivo tem que tomar providência. A segurança está ruim, o executivo tem que tomar providência. Então, ele está ali para resolver esses problemas
né? Hoje, lógico que ele tem que ter planos para o futuro, mas basicamente ele trabalha no dia de hoje. O legislativo. Né? O legislativo ele tem funções. Depois eu vou descrever, esmiuçar as funções todas do legislativo, mais especificamente do Senado, para que vocês entendam a importância do Senado. Mas o legislativo ele tem, como o nome diz, a função de legislar. O que é isso? É escrever novas leis, criar novas leis, modificar leis existentes, fazer, por exemplo, propostas, corrigir certas distorções que podem acontecer em leis, conflitos, né, que são muitas leis no país. Eu acho um absurdo, diga-se de passagem, a quantidade de legislação que se tem e muitas vezes conflitantes até. Também o legislativo tem a função de fiscalizar. Nós temos a função de fiscalizar o poder executivo, né, quanto aos gastos, quanto os programas que estão sendo implementados ou não pelo poder executivo, as políticas públicas, tudo isso. O legislativo tem a função de fiscalizar. A gente tem o TCU ali também conectado conosco, justamente para fazer essa fiscalização do ponto de vista das contas também. Lembrar de improbidade, lembrar de todas aquelas questões que o TCU fica o tempo todo ligado. E é importante, né, que ele fiscalize tudo isso. O Poder Legislativo tem, então, essa função de fiscalizar. Depois eu vou falar os detalhes das funções do Senado, ou seja, também do Legislativo. E o Judiciário? Então você observa que como a gente cria leis, a gente está pensando para frente. Então o legislativo ele pensa no futuro, como que vai ser o país a partir daquelas leis que estão sendo criadas, aquelas regras gerais que estão sendo criadas naqueles setores. Ok. Então o executivo pensa no dia de hoje, na administração no dia de hoje, o legislativo pensa no futuro, né, nas leis que vão reger o país no futuro, e o judiciário pensa no passado. O judiciário ele que resolve conflitos entre cidadãos, entre instituições, né, entre poderes algumas vezes. Então o judiciário ele está ali olhando, ele tem que interpretar, olhar as leis e obedecer às leis. Eu vou repetir esse ponto. O judiciário tem a obrigação de obedecer às leis, obedecer à Constituição. O judiciário tem, obviamente, a obrigação de proteger e obedecer à Constituição, falando especificamente do STF. Proteger a Constituição do país. Né? Então, só para deixar bem claro esse ponto aí, entra aí o judiciário, porque ele está interpretando as coisas que já aconteceram no passado, certo? Ele tem uma visão mais no passado. Então, o judiciário no passado, o legislativo no futuro, executivo no presente. E é bom que nenhum desses poderes interfiram na função do outro poder. Né? Isso é muito importante. Né? O legislativo não pode fazer função de executivo, o executivo não pode fazer função de legislativo, não quer legislar, nem o STF ou o judiciário pode querer legislar no lugar do legislativo. Então é bom que cada um esteja no seu quadrado e faça o que tem que ser feito de acordo com a Constituição para que tudo funcione, né, da forma como tem que funcionar no nosso país. Lembrar que isso aí tudo foi bolado lá atrás pelo Montesquieu, né, e isso para dar mais harmonia, mais um funcionamento melhor do sistema democrático do país. Então, estou repetindo isso e falando até devagar algumas coisas assim, para ficar muito claro para as pessoas, para que elas entendam a importância que tem o legislativo nesse processo. O legislativo, se você for ver, lógico que o executivo tem membros que são, né, o presidente da República, por exemplo, o presidente e o vice-presidente, eles são eleitos pela população. Já os ministros de Estado são escolhidos pelo presidente. Agora, o judiciário nenhum é eleito pela população. Ele é escolhido, indicado. Né? O que eu acho um erro, de passagem, eu acho que esse tipo de indicação precisa ser modificado. Né? Isso aí não funciona da maneira como é feita, porque acaba dando um ar político para uma instituição que não pode ser política, tem que ser completamente apolítica, né? Sem política, o judiciário. Mas por causa dessa escolha, desse tipo de escolha, acaba havendo uma tendência política dentro do judiciário, o que é muito incorreto e prejudica o país. Agora, o legislativo é onde o povo está representado ali no legislativo. Toda a população brasileira tem o direito de votar e precisa votar. E quando vota, você coloca um representante seu, né, ali dentro
do Legislativo, justamente para olhar e fazer essas funções do Legislativo. E isso é muito importante, lembrar que a gente vive numa democracia. A democracia, ela prevê, né, que, como o nome diz, democracia, poder do povo, né, prevê que o povo é quem tem o poder. Aliás, se você olhar na Constituição, no parágrafo único do artigo 1 da Constituição, né, o primeiro artigo está escrito lá no parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, o legislativo, ou de forma direta. Então, o povo tem o poder no Brasil. Nunca se esqueçam disso. Isso é muito importante. Às vezes, nós, como população, agora estou me colocando aqui, né, fora da função aqui de senador, pensando como população, nós, às vezes, esquecemos que nós temos o poder dentro do nosso país. Quem manda no país é a população. Nunca se esqueçam disso aí, né? Porque é a população que tem direito de colocar ou tirar os seus representantes dentro do Congresso, e a população que tem, através dos seus representantes, o direito, né, também de retirar pessoas, seja do judiciário, seja do executivo. Nós temos esse direito e esse dever também. E lembrar que, olha, para quem já foi em Brasília, né, ou para quem conhece Brasília, vê lá aquela Praça dos Três Poderes, que foi muito bem desenhado, onde você tem o executivo de um lado, lá representado pelo Palácio do Planalto, o legislativo aqui representado pelo Congresso Nacional e o judiciário lá representado pelo STF, e uma bandeira enorme lá no centro, né? Como tem essa bandeira aqui atrás, eu coloquei, foi de propósito, aquela bandeira brasileira muito grande lá em cima, acima dos três poderes, que representa a população brasileira. A bandeira brasileira representa a população do Brasil, representa a nossa nação como um todo. E por isso que é importante relembrar dessa Praça dos Três Poderes. A população está acima dos três poderes. E ela, a democracia e as instituições são perenes. Agora, as pessoas não. Eu estou ali, passageiro, no Senado, né? Não vou ficar ali para sempre. Obviamente, todo mundo nasce, todo mundo morre. O presidente da República está lá, ele não é para sempre. Todo mundo nasce, todo mundo morre. O judiciário está lá, com os ministros do STF, que seja. Todo mundo não é para sempre. Embora seja vitalício, que eu acho errado, mas não é para sempre ali, as pessoas passam, então eles vão sendo trocados ou, né, chegam na idade, troca. A gente tem que lembrar isso. E os poderes não são as pessoas, é isso que eu estou tentando ressaltar. Os poderes são as instituições que precisam ser preservadas dentro da nossa democracia. E a população, representada por aquela bandeira lá no centro mais alto, é quem manda nesse país. É muito importante a gente ter sempre isso em mente. Aquilo foi muito bem desenhado para colocar isso aí. E dentro dessa democracia a gente tem que pensar na liberdade, né, da liberdade que é um dos pilares da democracia, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de religião, liberdade de manifestação, né? Muitas liberdades têm que ser preservadas no nosso país. Então a luta não é contra uma pessoa, contra outra, contra um partido, contra uma ideologia, contra o ministro fulano de tal, ou contra qualquer parlamentar. A luta é para defender a nossa liberdade, defender a democracia verdadeira. Não existe democracia relativa, existe democracia absoluta. E é essa que a gente tem que ter no nosso país, e isso vai ser mantido, custe o que custar. Depois que perder a liberdade, recuperar é muito difícil. Então a gente não pode perder a liberdade. Bom, vamos seguir aqui na minha agenda, senão a gente se perde. Então nós já falamos onde o Senado se encontra na estrutura dos três poderes, falamos sobre a composição do Senado, falamos sobre as funções dos três poderes. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escolha dos senadores. Então, 81 senadores. O mandato é de 8 anos. Né? Então, eu fui eleito em 2022. Então, o meu mandato vai até 2030. Né? São 8 anos de mandato no Senado. Agora, não são trocados todos os senadores de uma vez, ou não são... aliás, nunca é trocado, né? Mesmo quando existe uma eleição, no caso dos deputados, que a eleição é a cada 4 anos, em que todos eles têm que participar de uma tentativa de reeleição a cada 4 anos, né? Se você observar, um número grande, eu não sei o percentual correto, mas um número grande retorna. Não tem uma renovação muito grande nos parlamentares, o que eu deixo para vocês pensarem se isso é bom ou se isso é ruim, né, para o nosso país, se você é a favor ou se você é contra a reeleição.
né? Pense sobre isso aí, né? Que é uma coisa interessante. Coloque seus comentários. Aqui o comentário acaba sumindo, mas depois coloque os comentários no vídeo, né? Que fica lá para a gente ver esses comentários de forma perene. Né? Você é a favor ou contra a reeleição de parlamentares, reeleição de presidente, etc. Bom, e então, como é que acontece? 81 senadores, mandato de 8 anos, mas a cada 4 anos tem eleição para senador. Então, como é que acontece? Bom, num ano troca 1/3 dos senadores, ou seja, para cada estado tem 3, e um ano entra um cargo desse na eleição, e 4 anos depois, 2 cargos. Então, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Em 2022, nós tínhamos só uma vaga, vamos dizer assim, para senador em cada estado. Eu participei da eleição em São Paulo, fui eleito com 11 milhões de votos praticamente. Aliás, agradeço a todos que votaram em mim, né, que a gente continue nessa luta aí pelo Estado de São Paulo, pelo Brasil como um todo, né? Acompanhe o trabalho legislativo lá. Às vezes as pessoas reclamam, falam assim, pô, você não fica gritando lá, coisa assim do tipo. Não, eu não fico, porque esse não é meu jeito. Eu trabalho da forma eficiente. Isso aí não tem eficiência. O meu jeito de trabalhar é produzir resultado. Então, se você olhar só no primeiro ano, foram mais de 300 propostas legislativas, né? Eu tenho aprovado várias delas, isso é muito importante, sem gritar. Isso aí não funciona, que ninguém presta atenção ali dentro. Você não consegue virar voto de senador gritando com ele, né? Isso aí não acontece. Você consegue com conhecimento, com técnica, com conversa, você consegue mostrar com fato que isso aqui é importante votar dessa forma. É assim que você consegue fazer, é assim que eu faço, né? Aliás, eu estou me candidatando, eu sou candidato à presidência do Senado justamente para mostrar que precisa de ação. Não adianta nada você ficar gritando lá que é a favor de impeachment, ficar gritando que é a favor disso, daquilo, e chega na hora H, onde precisa fazer alguma coisa na prática, você não faz, ou você vota no cara que sabe que não vai fazer. Então, é importante a gente ter ação e não blá blá blá. Então, isso aí é o que eu sempre falo e espero que vocês entendam bem, né, esse tipo de posicionamento para resultado. Então, de novo, 8 anos para mandato senador, a cada 4 anos troca 1/3, 2/3. Então, em 2026, vai ter eleição de 2/3 do Senado, ou seja, 54 vagas vão estar em jogo nas eleições em 2026. 2 senadores por estado. Por exemplo, em São Paulo está vencendo o mandato da Mara Gabrilli e do Giordano, né? E assim vai. Lá no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro e o Portinho. Então, cada estado aí estão com dois senadores que vão ter que participar das eleições em 2026, se quiserem ser reeleitos. Alguns deles vão tentar outros cargos ou não vão tentar mais nada. Mas o fato é que tem 2 vagas. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que vocês percebam nessa conversa toda que eu estou falando aqui a respeito do Senado, da importância das funções, que eu vou falar das funções do Senado daqui a pouco, vocês vão ver quanto importante é o Senado. E, portanto, você ter maioria no Senado significa muito. Se a gente quiser ter anistia, se a gente quiser ter os processos de impeachment começarem a andar para valer dentro do Senado, eles precisam ter, a gente precisa ter maioria, né? E para isso a gente precisa ter mais senadores, né? Eu sou de direita, eu estou falando aqui mais senadores de direita, ou no mínimo mais senadores que raciocinem de uma forma para o país, de forma republicana para o país, que estão lá para fazer a coisa certa. Então, pensem bem, quem manda, de novo, quem manda na democracia é a população que vota. E a população coloca e tira aqueles que querem. Então, 2026 é a nossa chance, ou a sua chance, né? E a chance de todos nós no Brasil de colocar bons senadores no Senado, 2 por estado, e tirar maus senadores do Senado. É a chance que se tem, é aí em 2026. Lembrar o seguinte, né? Deixa eu ver da minha sequência aqui, se eu esqueci de alguma coisa. Ah, sim, tem até uma coisa importante aqui. A esquerda anda preocupada com a direita, né? Ganhando espaço, não é só no Brasil, né? Em outros países, você vê aí na Argentina, vê lá nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, porque o pessoal eventualmente acaba saindo da ilusão de socialismo, da ilusão de que essas coisas funcionam. Isso aí é conversa para boi dormir, com a história de carochinha. Ou seja, o que funciona na prática são valores, o que funciona na prática é você colocar coisas que são implementadas, né, de forma
pragmática para resolver os problemas do país, né, como é feito pela direita, né, geralmente. E isso tem que ser visto dessa forma. Portanto, a direita tem ganhado espaço aí no mundo, no Brasil também. A esquerda anda preocupada em perder espaço dentro do Senado, por causa da importância do Senado em 2026, como tem 2 vagas em jogo. E vocês sabem que a eleição, né, deixa eu até falar aqui, deixa eu ver se está previsto aqui deixa eu falar como que são eleitos, né, como é que é feita as eleições para senador. Então, eu falei que em um ano você vota em um só senador, como aconteceu no meu caso, em 2022, eu fui eleito lá com 11 milhões de votos. Foi a maior votação do Brasil, uma das maiores da história, né? E eu estou lá para honrar isso. É por isso que eu estou lá também me candidatando a presidente do Senado, porque uma coisa que eu falo, o que eu penso é o que eu falo, o que eu falo é o que eu faço. Né? Então é importante ter essa integridade em fazer. Como eu fui na Paulista muitas vezes ali, vi a população lá em São Paulo, né, o que a população está demandando e pedindo, e eu acho que a gente tem que cumprir isso, vamos dizer assim, essa demanda da população, a gente tem que atender ali, e por isso que eu estou me candidatando, justamente para não fugir da raia. Eu sou piloto de caça não foge da raia, piloto de caça cumpre a missão. Né? Então, 2022, vota em um senador só. 2026 vai votar em 2 senadores separados. Tem 2 lugares ali para você votar. Vota no senador 1, vota no senador 2. Né? Mas a esquerda está preocupada com isso. Colocaram até um projeto de lei para que mudasse isso aí, que é mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Essas coisas que não são éticas, diga-se de passagem, né? Porque quando começa a perder, quer mudar a regra do jogo, pega a bola e sai do campo, aquela coisa assim. Eles querem mudar isso aí para colocar um só voto para senador em 2026. Ué, vai votar num senador só? Não, vota uma vez só, né, num senador, e aqueles que fizerem mais números de votos, os 2 primeiros são eleitos. Por que isso aí atrapalha a direita? Bom, porque nós temos bons candidatos nos diversos estados, né, e a gente pode fazer essa dobradinha com bons candidatos, e o eleitor tem de direita, aquele que acredita nas coisas certas para o país, tem a oportunidade de votar em 2 candidatos bons de direita. Vota o candidato A, vota o candidato B. Né? E os de esquerda, como eles não têm esses bons candidatos, vamos dizer assim, para fazer essas dobradinhas, e às vezes o pessoal fica ali na dependência de juntar todos os votos da esquerda em um candidato só para conseguir empurrar aquele candidato, né, e não repartir. Mas a gente vai bloquear esse projeto de lei lá, e isso não pode ser mudado. Não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Então, só para ter essa noção. Né? Lembrar que a eleição de senador ela acontece sempre em coincidência com a votação de presidente da República, de governador e de deputados, né? Deputados federais, deputados estaduais. Depois tem a eleição depois de 2 anos, que aí é prefeitos e vereadores. Né? Então isso é o que acontece no Brasil, essa movimentação a cada 2 anos, de novo. Eu até deixo a pergunta aí para vocês colocarem. Vocês acham que tem muita eleição no Brasil, que o Brasil para a cada 2 anos, basicamente, por causa das eleições? O que vocês acham disso? Né? A gente vai pensar um pouco. É importante vocês me derem ideias, vocês darem ideias para que eu trabalhe essas ideias lá no Legislativo também, com os outros senadores. Outro ponto aqui, né, a importância do Senado. Bom, isso aqui vai ficar muito claro. Né? Primeiro, o Senado tem essa função de fazer o equilíbrio entre os 3 poderes, mas eu vou falar aqui as funções do Senado, que vai ficar claro a importância do Senado. Então vamos começar falando aqui primeiro a função mais básica, mais óbvia do Senado, que é legislar, criar leis e modificar leis. Então, o legislativo tem essa função. Por exemplo, nós trabalhamos, eu era o vice-presidente da Comissão Temporária de Inteligência Artificial. Então, nós aprovamos lá no Senado, né, um novo marco regulatório dos usos, né, do uso de inteligência artificial no Brasil, e isso vai para a Câmara agora, e na Câmara eles vão passar por comissões até chegar no plenário da Câmara. Se for feita qualquer modificação lá, retorna para a casa que iniciou, que é a nossa casa, o Senado, e volta ali para a gente fazer a análise final. E uma vez aprovado, vai para o presidente, presidente da República, para que ele faça a sanção da lei. Né? Então, isso é um exemplo, né, de coisas que a gente faz ali.
em termos de legislação. Aliás, tem alguns tipos de lei que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Que nós votamos ali em propostas legislativas de alguns tipos diferentes. Uma é a lei ordinária, como esse caso aqui, né? Ela precisa de um certo número, né? De uma maioria simples de senadores para fazer a aprovação. Essa é a lei ordinária. Você tem a lei complementar. Lei complementar, como o nome diz, ela complementa ou regula alguma coisa que precisa ser regulada da Constituição. Então, é uma lei complementar, ela já é um pouco mais difícil de aprovar, ela precisa de mais senadores, se eu não me engano, né, guardando as coisas de cabeça, a gente olha ali, se eu não me engano, 2/5 ou 3/5, não, maioria absoluta para a lei complementar. Aí vem as medidas provisórias, quem lança as medidas provisórias não é o Legislativo, é o Executivo, né, que precisa de alguma coisa urgente, e aí ele vai e lança uma medida provisória, que ela tem uma validade de 60 dias, e o Senado o Congresso como um todo tem a obrigação de avaliar essa medida provisória, né, em 60 dias, senão ela caduca, como a gente fala, e ela acaba caindo, né, e a gente tem visto muita medida provisória esdrúxula aí ultimamente, né, surgindo. Outros são emendas à Constituição, que a gente chama de PEC. Né? As PECs são emendas à Constituição, elas têm que ser votadas em 2 turnos, elas precisam ter aí sim um número maior, são 3/5 do Senado, ela precisa precisa ter 27 senadores assinando, vamos chamar assim, para ela poder entrar em tramitação. Então são um pouco mais complexos, mas as PECs elas não precisam passar por sanção do presidente da República, ela é promulgada ali mesmo dentro do Congresso. Né? Aí você tem decretos legislativos. Decretos legislativos, o que é isso aí? Bom, isso aí é quando você tem um acordo internacional, por exemplo, é feito através de decreto legislativo, chamados PDLs, que a gente tem ali, ou quando existe alguma medida ou alguma coisa feita pelo governo, pelo executivo, que nós temos dúvidas daquilo lá, né, que aquilo não vai funcionar, como por exemplo agora está acontecendo algo semelhante aí com relação a esses PICs, né, e a gente pode fazer um decreto legislativo, aliás já foi feito na Câmara dos Deputados, decreto legislativo para assustar aquela portaria ou algo feito pelo Executivo. Também funciona com decreto legislativo. Quando se cria, por exemplo, uma frente parlamentar, ou uma frente parlamentar, não, um grupo parlamentar, por exemplo, Brasil, Comunidade Europeia, tem que passar por um PDL. E você tem as resoluções. Resoluções são coisas internas, para mudar o regimento, né, ou qualquer tipo de aprovação interna são feitas por resoluções. Então, basicamente, são esses os tipos de legislação que a gente trabalha lá dentro do Senado. Então, esse primeiro ponto, legislar, ficou bem claro, né? Legislar. Vamos para o segundo ponto, segunda função do Senado. A segunda função do Senado é a aprovação, a sabatina e aprovação ou desaprovação de autoridades indicadas, né, a cargos como presidente do Banco Central, diretores do Banco Central, diretores das agências reguladoras, tudo isso aí tem que passar pelo Senado, inclusive indicações de ministros do STF, como passou lá do Flávio Dino, né, durante essa parte aí. E deixa para lá. E aí, como é que são feitas essas sabatinas? Né? Dependendo também de embaixadores, também são feitas as sabatinas ali. Então, dependendo do tipo de cargo, por exemplo, o Banco Central, ele é sabatinado, né, dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. Os embaixadores são sabatinados dentro da nossa Comissão de Relações Exteriores e assim por diante. A CCJ também faz várias sabatinas. E quando é feita essa sabatina, por isso que primeiro essas autoridades vão lá conversar com todos nós, né, para pedir a bênção ali, pedir o voto e assim por diante. E é interessante você ver o seguinte, né? Que na hora que conversa com você ali, todo tipo de promessa é feita, né? Às vezes eu fico pensando em promessa de campanha de político ruim, né? Que promete um monte de coisa durante a campanha, depois na hora que entra eleito acaba não fazendo nada ou faz completamente o contrário, né? Então, é a mesma coisa, você vai lá e fala as coisas, não estou falando de todos, tá? Estou falando que alguns fazem isso
E eu gosto de anotar as coisas. Quando eu converso com todos, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de conversar com todo mundo, não importa quem seja, não importa se é de uma ideologia ou da outra, é importante conversar. Aliás, você está num parlamento, você está num lugar que tem que admitir, né, ideias diferentes, faz parte. Então eu converso, eu me dou bem com todo mundo, mas você sempre mantém os seus valores, mantém a sua integridade, né? Isso é importante. Então eles vão lá, conversam com a gente e depois passam lá na sabatina, a gente tem que votar nas comissões e depois aprovado na comissão, vai a plenário e tem que ser aprovado no plenário também. Então essa sabatina e aprovação, ou pode ser não aprovado também, pode ser recusado, como já aconteceu, né? É feito ali pelo Senado também, dessas autoridades. Terceiro ponto aqui, o meu ponto C aqui de mostrar, é a autorização para orçamento. Então, o que a gente faz? Então, isso aí, eu coloquei 3 coisas aqui num só. São 3 funções diferentes, eu coloquei num pacote só aqui, que é a questão de orçamento, a questão de fiscalização do executivo e instituir comissões parlamentares de inquérito, né? De certa forma, estão um pouco conectadas essas coisas. Mas vamos lá, orçamento primeiro. Então, o Senado, ele, assim como a Câmara, né, o Congresso tem a obrigação de todo ano aprovar a lei de diretrizes orçamentárias e aprovar o orçamento, né? São 2 coisas diferentes. Uma, como o nome diz, faz as diretrizes, idealmente era votada antes, bem antes, você tem que ter diretriz para poder montar o orçamento e depois é feito o orçamento. Isso baseado nas necessidades, nos pedidos, demandas todas do executivo, né, que vai executar o orçamento. E aí tem muita discussão com relação às emendas, tem muitas discussões, porque tem essa parte das emendas parlamentares também, que tem que ser transparentes. Isso é importante, tem que ser transparente, tem que se mostrar para onde vai, afinal de contas é dinheiro público, né, e não tem o caso de ser feito aí de forma errada, ou colocar emendas, né, que são pagas pelo executivo para que seja o parlamentar X ou Y vote de certa forma, né? E isso é muito errado. Basicamente é comprar voto, né? Então, e tem muita narrativa sobre essas coisas aí também. No meu caso, eu tenho as minhas emendas, eu sou de oposição, logicamente eu não recebo emendas extras do governo, né, porque o meu voto é sempre com a oposição. Agora, eu não vou falar de novo, mas tem gente que recebe aí muito mais emendas do que eu, né? Um número, basta vocês pesquisarem aí, vocês vão ver. É um número muito grande. Aliás, andou saindo na imprensa que eu e alguns outros senadores de direita eram os senadores que receberam mais emendas. Papo furado, negativo. Aquelas emendas que eles estão colocando ali são emendas individuais, são obrigatórias, que todo senador tem um valor por ano, né? São 69 milhões que cada senador recebe para colocar as suas emendas individuais. E essas emendas são obrigatórias, são feitas através do executivo, né? Ou vai por um ministério, ou vai para um estado, que é feito através de uma secretaria do estado, ou vai para uma prefeitura, ou vai para uma instituição que é certificada. Agora, você tem que demonstrar para onde vai. E eu nunca recebi emendas diferentes, vamos chamar assim, né? E agora, tem muita gente que tem. Fica difícil o cara explicar como é que ele tem 200 milhões de emenda, né, enquanto o restante aí tem 69. 69, metade tem que ir obrigatoriamente para a saúde e as outras você pode escolher, né, para onde vai. Minha forma de escolher é muito simples, né, as emendas, né, as minhas emendas individuais. Elas vão para coisas que não são enxugar gelo, vamos dizer assim. Não adianta, né, vai muito prefeito falar comigo sobre emendas. Eu preciso de emenda aqui para fazer asfalto na cidade. Esse tipo de enxugar gelo não é o que tipo pagar luz, pagar água, não. Tem que ter coisas estruturantes, um projeto bem desenhado. Eu quero fazer asfalto aqui porque vai ter uma parte turística na cidade, a partir daí a cidade vai começar a ganhar dinheiro com isso aí, vai fazer recursos para a cidade. Aí faz sentido você colocar recursos num projeto que vai ter finalidade, você vai ter um retorno daquele investimento para a população, esse dinheiro é da população, né? Ou colocar painéis solares para reduzir a conta de luz,
tem que ter algum projeto, ou projetos de desenvolvimento de tecnologia, obviamente é do meu setor, desenvolvimento de ciência, tecnologia, pesquisas, aí vai porque você sabe que tem, né, um retorno. Eu coloquei lá, por exemplo, emendas para a parte de desenvolvimento de tecnologias e cirurgias vasculares, né? Teve até um mutirão lá que nós reduzimos 6 anos de fila de espera, né, do SUS em São Paulo, ali no Hospital São Paulo. Aliás, um abraço aí aos todos os médicos que participaram, foram 200 médicos no final de semana, né? Então eles atenderam centenas de pessoas e reduziram 6 anos de fila do SUS fazendo esses atendimentos lá, né? E eu coloquei ali 1 ou 2 milhões para que fosse feito, né, esse atendimento ali em São Paulo, no Hospital São Paulo, na Universidade, na Unifesp também, né, que é os médicos de lá, eles aproveitaram para fazer um treinamento também dos médicos em novos sistemas de tecnologia. Agradecer também ao doutor Armando Lobato, que coordenou tudo isso ali dentro, e os médicos locais ali também. Então você vê, esse tipo de coisa que eu acredito, você colocar recursos para coisa que funciona. Agora, emenda que é meio embaixo do pano, aí a gente não sabe para que vai, isso aí tem que ser visto realmente com muito carinho, né? Para que a gente não tenha isso. E vocês podem entender e observar tudo isso. Então, nós estamos falando aqui de orçamento. Aprovar orçamento é uma das funções, né? E além de aprovar o orçamento, nós temos também que fiscalizar o executivo. Você coloca recursos lá no executivo, o executivo ele tem que usar esses recursos de uma forma sábia. Vamos colocar dessa forma, né? Uma forma sábia. E não é só usar o recurso, ele tem que economizar o recurso. Por exemplo, se a gente for ver agora o executivo, nós temos 39 ministérios. Olha, sinceramente, eu não consigo falar o nome de todos eles. Eu duvido que alguém que esteja aí consiga falar o nome de todos os ministérios atualmente. Quando eu estava no governo, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações ou no Ministério das Comunicações, eu sabia escrever os 23 ministérios, eu sabia quais eram os ministérios, quem eram os ministros e a formação de cada ministro também. Hoje em dia eu não sei, para falar a verdade. É difícil falar isso aí, né? Como senador, eu deveria ter isso de cabeça, tal. Eu tenho que olhar toda vez para saber quem é o ministro de tal passo. A gente conhece um ou outro, né, que fica mais famoso aí, seja positivo ou negativamente, infelizmente mais negativamente, e você acaba conhecendo, né, o nome do ministro. Mas o fato é que o governo tem que cortar gastos, né? Tem que cortar, assim, do jeito que anda, e só aumentando os gastos, e esses gastos aumentando tem que ser aprovado no Senado. Você vê a importância ali também. A gente tenta segurar ali, mas são bilhões para um lado, bilhões para o outro. E com tudo isso, a nossa dívida também vai aumentando, né? A dívida do país vai aumentando. Aí você fala assim, nossa, mas tem muita coisa melhorando na economia. Olhe muito bem isso aí, cara pálida, porque isso aí está sendo, essas melhoras estão sendo feitas às custas, literalmente, do aumento da dívida. Isso aí tem um preço muito caro a pagar, né? Que preste atenção sobre o que acontece, né? O que aconteceu em países como a Argentina, antes do Milei, né? O que aconteceu na Argentina, o que aconteceu com a economia do país, para que o país, nosso país aqui, não entre nesse caminho. Lógico que a gente é um país maior do que a Argentina, tem mais capacidade, mas, né, se não tomar cuidado, afunda. Você já começou a sentir o efeito da inflação, né? E esse efeito da inflação subindo tem que ser controlado. Isso a gente está falando de política fiscal aqui do governo. Se a política fiscal não funciona, não economiza e só gasta indiscriminadamente, a política monetária, que é a custa do Banco Central que controla as políticas monetárias, ela tem que tomar providência. E é por isso que você vai ver a taxa de juros, né, a Selic, a taxa básica de juros, aumentando como uma tentativa de conter o aumento da inflação, porque subir a inflação começa a sumir produtos, começa a entrar na coisa que eu vivi na década de 80, né, quem é mais velho aí já deve lembrar também. Eu vivi esse tipo de coisa. Você tinha uma inflação de mais de 1000%, sei lá o que você recebia o salário, você tinha que correr no supermercado e comprar o que você podia, porque senão, no dia seguinte, você não tinha dinheiro para comprar as coisas. A gente não quer entrar numa situação dessa, mesmo porque sumiam as coisas dos supermercados, assim vai. Então o Brasil já passou dessa época, a gente precisa de mais responsabilidade com o dinheiro público, que o governo tenha mais responsabilidade. É obrigação do Senado, né, do Congresso e do Senado, fazer essa fiscalização.
né? E por isso que a gente tem o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, vamos dizer assim, conectado com o sistema do legislativo para poder ajudar nessa fiscalização. Por isso que de vez em quando a gente coloca representações lá pedindo ao TCU para investigar certos gastos do governo, né? Por exemplo, a Secretaria de Comunicação gastar mais de 300 milhões lá com a Globo em pouco tempo, ou uma série de outros gastos que são difíceis de explicar, os segredos, né? Que eu lembro quando o Lula estava fazendo lá durante a campanha, ele falou assim, quando, aliás, não dá para escrever o que ele fala, né? Mas ele fala assim, quando eu tiver, não vai ter, quando tiver no governo, não vai ter esses segredos, esses, como é que o pessoal chama? Não é segredo, é quando você coloca os gastos em sigilo. Esse sigilo de 100 anos, isso é um absurdo, não vai ter, não vai ter. Vai ver o que está fazendo agora. Cadê vai ver os gastos do cartão corporativo lá. Você não vai conseguir ver porque está em sigilo. Pô, então o que fala não se escreve, né? O que fala não faz. Isso é terrível, sabe, nisso aí. Aliás, eu coloquei um projeto de lei, né, atendendo a um pedido do próprio presidente da República, né, que ele falou, olha, se eu fosse ainda deputado, senador, se eu fosse parlamentar, eu ia colocar um projeto de lei para punir as autoridades que falassem mentira. Pô, ótimo, achei uma boa ideia. Aí eu coloquei esse projeto de lei, né, que justamente faz isso, né? Na justificativa está lá, atendendo ao pedido do presidente da República, da Sua Excelência Presidente da República, né, esse projeto de lei visa considerar improbidade administrativa o gestor público que minta, e comprovadamente foi uma mentira, né, que isso aí ele pode ser punido com improbidade administrativa. E eu duvido que o próprio presidente vai sancionar isso, mas, né, o projeto está colocado. Né? Mas para vocês terem ideia, fiscalizar o executivo. E essa fiscalização não é só para os gastos normais, a gente tem que observar ali também as fraudes, as corrupções, que infelizmente a gente começa a ver aparecer de novo no nosso país, né, coisa que a gente tinha esquecido por um tempo, porque elas não aconteciam, porque realmente se fiscalizava muito mais, mas agora elas começam a surgir de novo. Que não surjam aí 50 e tantos milhões de mala de dinheiro dentro de apartamento, né? Outros mensalão, outros petrolão, tantos bilhões jogados no lixo. E agora, por incrível que pareça, essa é uma coisa que mexe com todo mundo, eu tenho certeza, com os brios de todo mundo, aqueles caras que roubaram esses dinheiros todos, né, e são bilhões, ele não está falando de 1 milhão, né, embora 1 milhão seja muito dinheiro, mas não é, ele está falando de bilhão, de bilhões. Esse valor todo, esses caras, tanto que eles fizeram, foram julgados, foram condenados, e eles falaram, está escrito, né, eles falaram o que fizeram, está registrado tudo isso, e eles devolveram o dinheiro. Ou seja, como é que você imagina? E agora estão sendo soltos, estão sendo considerados inocentes de novo. E se bobear esse dinheiro, né, alguns já foram até vão receber o dinheiro de volta, o dinheiro roubado de volta para o bandido. Cara, esse negócio é simplesmente surreal. É impressionante a gente pensar nisso num país que é democrático, que é um país que tem que seguir o lado correto das coisas, né, acontecer isso aqui. Né? Então, como é que a gente consegue encarar isso aí? Mas você tem que continuar a fazer o seu trabalho. E para isso, de novo, né, eu falei algumas vezes, eu sou candidato à presidência do Senado, não é à toa. É para a gente colocar os pingos nos is aí, para as coisas começarem a funcionar direito. Né? E eu tenho certeza que eu tenho apoio de muita gente aí, a gente precisa conversar, vamos chamar assim, com os nossos senadores dos diversos estados, para que eles votem com a sua consciência. Eu estou contando com os votos daqueles senadores que tenham integridade, que tenham consciência, né, da sua importância para a população. Né? E lembrar que tem eleição em 2026 também, né, que é bom a gente sempre lembrar disso aí a cada um, né, de todos os parlamentares. E mais um ponto, eu falei então do orçamento, falei da fiscalização do executivo e também a instituição de CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, nós colocamos, né, isso aí para julgamento, ali para votação, e quando são aprovados, nós temos a instituição dessas comissões ali dentro, que são comissões temporárias
feitas para investigar um fato específico, né? E então, por exemplo, nós temos ali uma CPI das bets agora, né? Dos jogos eletrônicos que estão destruindo a vida de muita gente, diga-se de passagem, que é um absurdo esse tipo de coisa, né? A pessoa deixa de comprar o pão, né, para ficar jogando. E hoje o celular, o meu celular está aqui, está procurando celular. Hoje o celular é um cassino ali dentro. A pessoa perde a vida lá, porque esse negócio vicia, é igual droga, né? É uma droga. Isso aí a pessoa vicia, ela perde o dinheiro do pão, perde o dinheiro de casa ali jogando isso aí. E esse negócio indiscriminadamente. Isso não pode ter no país. Então, cara, é outra. Então, para isso que tem as CPIs, que a gente vai lá para investigar e depois tem que ser feito. Teve a CPI das ONGs lá, por exemplo, que foi presidida pelo. Quem foi? Foi o Plínio Valério, que presidiu das ONGs para investigar como que elas recebem dinheiro, o que que elas fazem ou não fazem e assim por diante, né? Então, tudo isso aí é função das CPIs. Então, falamos da parte de legislação, uma das funções do Senado, falamos da parte da sabatina e autorização de aprovação de autoridades, falamos aqui sobre autorização de orçamento, né? A fiscalização do executivo e a CPI. Vamos para o quarto item aqui como função do Senado, né? Esse quarto item também é importantíssimo. Às vezes passa meio desapercebido pela população, mas também é muito importante, esse quarto item é autorização de limites de crédito, de débito para a União, Estados e municípios. Então, quem autoriza que a União, o Estado, o município contraia algum tipo de empréstimo ou chegue, ultrapasse algum limite, né? Lembrar, na época do governo Bolsonaro, nós tínhamos o teto de gastos. Aí isso aí foi derrubado, ficou, né, uma parte, um outro sistema que vive sendo burlado, vamos chamar assim, pelo governo, né? Então não está funcionando como deveria. Por isso que esses nossos aumentos aí, tanto de dívida do país, né? Ok, então, mas esses limites são aprovados, né, ou recusados ali no Senado. Também é função do Senado avaliar o sistema tributário. Então, você vê que a gente está lá com agora a reforma tributária, a reforma foi aprovada, agora a gente está aprovando, votando, discutindo, né, tudo isso, fazendo as modificações devidas nas leis que regulamentam ou que fazem toda o ajuste de como vai funcionar na prática a reforma tributária. Então, nós tivemos uma votação tratando mais especificamente dos impostos de valor agregado, assim por diante, e agora vai ter uma outra parte, se não me engano é número 108 ou 104, né, que vai tratar de outra parte, mas tem várias partes, né, essa aí mais sobre fundos, etc., mas tem umas certas partes que têm que ser tratadas por leis. Então, a gente tem discutido essas leis ali. Então, também faz parte, é uma das funções do Senado, então, autorização de limites e a avaliação do sistema tributário do país e a execução disso. Outra função do Senado é processar e julgar. Quem? Né? É aí onde entram os processos de impeachment. Então, o Senado ele tem essa responsabilidade para avaliar impeachment de presidente da República, de vice-presidente, de ministros de Estado e de ministros do STF. Aliás, a questão de ministros do STF, prevista na Constituição Federal, fica exclusivamente a cargo do Senado Federal. Mas aí a própria Constituição ela já começa de uma forma ilógica nisso. É algo que precisa ser modificado pela própria... na hora que eu falar, vocês vão notar a falta de lógica. Deixa eu começar dando um exemplo. Imagine o seguinte, quando eu era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu tinha lá o programa nuclear, né, no Ministério. E o programa nuclear estava todo anexado com a CNEM, né, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Lembrando que isso aí trata com desenvolvimento de tecnologia nuclear e não a utilização de energia nuclear, que é o caso do Ministério de Minas e Energia, lá com as usinas nucleares. Isso é a utilização de usina nuclear, de energia nuclear. O que eu estou falando aqui é desenvolvimento de energia nuclear para suas outras aplicações e também das tecnologias associadas. Isso é a cargo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Só que, o que acontecia? A CNEM ela tinha ao mesmo tempo a função de fiscalizar. Você vai fazer, por exemplo, um hospital, você vai fazer no hospital uma casa-mata
para ter um equipamento ali que trabalhe com energia nuclear ou trabalhe com irradiação de algum tipo, um MRI, por exemplo, essas coisas assim do tipo, ressonância e tal, você tem que ter a CENEM indo lá, né, que você vai trabalhar com algum tipo de isótopo, algum tipo de diagnóstico, a CENEM tem que ir lá, ela tem que aprovar, senão você não pode funcionar se ela não aprovar. Ela fiscaliza, ela aprova e fiscaliza. Então ela é o órgão de fiscalização. Mas ao mesmo tempo, a CENEM, ela tinha lá junto com ela, né, as indústrias nucleares brasileiras que faziam a mineração, né, e depois faz todo o enriquecimento de urânio para ser utilizado como combustível lá nas usinas nucleares. E ela mesmo que fiscalizava, ou seja, você não pode executar e fiscalizar você mesmo, você não pode se fiscalizar, né, ou autofiscalizar. Isso é um erro básico, né, em qualquer tipo de sistema, não pode acontecer isso aí. Então, por isso que eu fiz a separação lá dentro do Ministério. Né? Primeiro foi a parte de indústrias nucleares lá para o Ministério de Minas e Energia, onde é utilizado o combustível, e dentro da CENEM eu fiz a separação ali de uma parte para criar a autoridade de segurança nuclear do país para fazer a fiscalização específica, né? E ser um órgão independente, como tem que ser. A ideia é que ela seja uma agência, né? Ok, então deu para entender que ninguém pode fiscalizar e executar ao mesmo tempo. Embora a gente tenha visto essas coisas acontecendo em muitos lugares no Brasil, em lugares importantes. Então, o que acontece na Constituição com relação a impeachment de ministro do STF e o Senado? Acontece o seguinte, a Constituição prevê que quem faz o julgamento de senadores e deputados, ou seja, o foro privilegiado, é julgado no STF, certo? Então, os senadores são julgados por crimes comuns, inclusive, no STF. E o STF, ele é julgado pelo Senado. Então, eu julgo você e você me julga. Isso não funciona, certo? Dessa forma, não tem como funcionar direito, né? Portanto, tem que se quebrar esse ciclo não virtuoso aí, porque isso realmente não é bom para uma democracia, isso não é bom, né? Vai ter, entre aspas, senadores de rabo preso e o STF mantendo processos, por exemplo, lá de forma indefinida, por tempo indefinido, indeterminado, assim por diante. Isso não é uma coisa boa para ninguém, né? Precisa ter essa separação dessa situação. Ok, como é que então, né? Deixa eu ver aqui, apagou aqui o negócio, mas como que a gente faz então com relação a isso? Bom, isso precisa de uma mudança na Constituição, uma PEC, né? E isso já tem propostas lá, inclusive eu coloquei uma proposta para isso aí, né, para que se não tenha foro privilegiado, senadores e deputados, que não sejam julgados pelo STF, quebrando então essa coisa que não funciona, não dá para funcionar bem assim, né? Então tem proposta minha, tinha do Lazier, tem algumas outras lá também, esperando que um presidente da casa coloque, né, em votação ou que faça seguir a tramitação disso dentro das devidas comissões e que chegue lá, né, para o final. Tudo isso depende da liderança. De novo, depende do presidente, depende de mesa, que faz a distribuição, e depende de muita gente. Então, falando sobre impeachment de ministros, às vezes o pessoal me pergunta, você é a favor? Olha só, eu não sou a favor de perseguição de ninguém. É bem colocar claro isso. Eu não sou a favor de perseguir ministro X, ministro Y, isso não. Eu não gosto dessa coisa, porque é justamente contra isso que a gente luta, né, para que não haja perseguição no Brasil, né, para que uma pessoa que é de uma certa ideologia, uma pessoa que é de um certo partido, seja perseguida. Não, isso não deve acontecer. A gente tem que usar a lei, tem que usar a Constituição, todo mundo tem que respeitar a lei, respeitar o processo legal, né, para que seja feito esse processo da forma devida, né, para que todo mundo saiba ter uma referência, né? Esse é o ponto principal. E já que a gente defende, é igual quando você defende liberdade e você quer calar alguém. Não, se você defende liberdade, você tem que deixar as pessoas falarem, né? É importante isso aí, não é questão de perseguir ninguém. Mas imagine o seguinte, nós temos lá processos, né, ou pedidos de impeachment com mais de 150 deputados assinando, com um número enorme de pessoas, milhões de pessoas assinando. Eu acho que é uma falta de consideração, no mínimo, né, que você pelo menos não coloque um processo como esse para ser votado.
Se vai ser aprovado ou não, tem todo um processo ali dentro, tem todo um procedimento legislativo, né, previsto na Constituição. Se vai ser aprovado ou não é outra coisa. O plenário é soberano, mas pelo menos tem que ser colocado para que seja feito. Tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito de forma republicana e seguindo a Constituição. Então, você vê que o Senado tem essa responsabilidade e eu acho que nós não temos feito o trabalho que nós deveríamos fazer no Senado com relação a isso. Eu estou falando nós, porque eu faço parte do Senado, embora eu não tome essas decisões. Agora, como presidente do Senado, aí eu tenho, vamos dizer assim, a caneta para tomar essas decisões e pode ter certeza que a decisão vai ser tomada da forma republicana. De novo, não é para perseguir X ou Y, é para fazer valer o que está previsto na Constituição e para fazer valer o respeito a todas essas pessoas representadas pelos deputados, pelos senadores que colocam, então, esse pedido, né, para que seja avaliado. Então, pelo menos tem que ser avaliado pelo plenário. Vamos para outra função aqui do Senado que é importante também, né? E como que, às vezes não é bem uma função, é como que funciona essa questão de presidente do Senado, mesa, né? A mesa diretora, como o pessoal costuma chamar. Então, vamos colocar, quem que comanda o Senado? Bom, nós temos 7 pessoas titulares e 4 suplentes, né? Então, quais são esses titulares? Tem o presidente do Senado, nós temos o primeiro e o segundo vice-presidente do Senado, nós temos 4 secretários, né? Primeiro secretário, segundo, terceiro e quarto secretários. E nós temos 4 suplentes para esses 4 secretários. Cada um tem as suas funções específicas, né, ali dentro da parte administrativa. Mas a função básica é pautar, né? Então é a mesa que recebe os projetos de lei que vêm da Câmara, por exemplo, ou vêm de algum lugar, vai chegar ali na mesa e eles vão distribuir para as comissões, né? Nós temos várias comissões temporárias e várias comissões permanentes ali, como, por exemplo, a Comissão Permanente de Educação e Cultura, nós temos a Comissão de Ciência e Tecnologia, nós tínhamos a Comissão Temporária de Inteligência Artificial, nós tivemos Comissão Temporária dos Yanomamis, Comissão Temporária de Ajuda ao Rio Grande do Sul, eu fiz parte de todas essas que eu estou falando aí, tem a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Constituição e Justiça, e assim vai, Comissão de Segurança Pública, e tem uma série de comissões que tratam de temas específicos com os senadores distribuídos nessas comissões. E o presidente da comissão, pelo regimento, ele é eleito, né, pelos próprios membros da comissão, elegem o presidente e o vice-presidente da comissão. Geralmente não é feito dessa forma, geralmente é feito com um acordo político, o que eu discordo, eu acho que deveria ter o que está previsto no regimento, que é ter a eleição, o pessoal coloca os seus nomes e são eleitos ou não, são escolhidos alguém por ali, e a mesa diretora da mesma forma, o presidente é eleito e os membros são eleitos segundo o regimento do Senado, né? Se eu não me engano, que eu não anotei isso em lugar nenhum aqui, mas se eu não me engano, a eleição do presidente está previsto ali por volta do artigo 60 do regimento interno e do resto da mesa deve estar ali por volta do artigo 88, 89, mais ou menos por aí, nessas sessões. Mas o que é o fato é que tem que ser votado, né, pelos senadores. Então, quem faz a eleição do presidente e da mesa são os próprios senadores. Na sequência, né, do mais importante, né, para o menor, então primeiro o presidente, depois o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e assim por diante. Mas também não é feito assim, geralmente o que é feito? Acordos políticos e que se tem uma chapa inteira e aí quando se vota acaba entrando aquela chapa toda lá. Eu discordo, eu acho que essa questão tem que ser feita respeitando mais como está previsto, inclusive, né, respeitar a proporcionalidade dos partidos, ou seja, o partido que tem mais senadores tem direito de escolher primeiro, geralmente isso acontece nas comissões, mas eu acho que quem tem ali para a mesa especificamente, as pessoas têm o direito de se candidatarem, têm o direito de ser eleitas para uma devida posição. Eu acho que isso tinha que ser mais respeitado. Inclusive, se você observar, agora eu vou chutar o número, depois vocês checam aí, né, para ver se eu não falei bobagem, né, que
eu acabei de falar, que não é mentira, não, isso aí é falta de conhecimento mesmo, talvez nesse caso, né? Mas se eu não me engano, desde 1979, nós tivemos só 5 mulheres que participaram da mesa diretora e nenhuma foi presidente do Senado até hoje. Eu acho isso muito ruim, né? Nós temos um número muito grande de mulheres, obviamente, no país e precisam ter mais representação política, mais representação no comando, inclusive, do Senado. Então, uma coisa que eu, sendo presidente do Senado, coisa que eu gostaria de fazer questão aí é de ter mais mulheres participando do comando do Senado também. Né? Só para registrar, que isso é importante que a gente tenha, para você entender a maneira como eu penso também. Então, de novo, a mesa e o presidente têm a função de pautar. Quem basicamente pauta o que tem que ser feito no Senado, o que vai ser votado, é o presidente do Senado, com a ajuda do grupo de líderes. A comissão de líderes ali, eu participo dessa comissão, a gente dá algumas sugestões, mas quem tem a palavra final é sempre o presidente que pauta ou não pauta aqueles projetos de lei ou aquelas matérias. Tem que conduzir a administração, então a mesa ela conduz, o primeiro secretário, basicamente é o administrador ali que conduz, né, a administração do Senado, né, e coordenar as sessões, né, agendar as sessões, quando vão acontecer, de que forma, né, e comandar ali as sessões, ou presidir as sessões do plenário. Então, você vê que tem uma importância muito grande, o presidente e a mesa diretora. Então, isso significa o seguinte, nessa eleição agora do dia 1º de fevereiro, da qual eu sou candidato também, né, e eu não acredito nessa questão de favoritismo absoluto, não. Não, eu acho que os nomes têm que ser apresentados, independente se tem um candidato que tem apoio de todos os partidos, né, basicamente todos os partidos, mas quem vota não são os partidos, quem votam são os senadores, que representam a população. E acho que os senadores têm que atender as demandas da população em primeiro lugar. Né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Por isso que eu estou me candidatando. Senão eu podia ficar quieto no meu canto e seguir, deixar a coisa acontecer. Mas eu não consigo fazer isso. Se eu tenho uma coisa que lembro que eu fui treinado para ser piloto de combate. Você não pode ter um piloto de combate que suba no avião e tenha dúvidas se vai chegar até o final ou não, se vai chegar, começar a atirar nele, a antiaérea vai fazer meia volta e fugir da raia. Não existe isso. Né? Eu sou piloto de combate, quando eu decolo é para cumprir a missão, é para ir até o final. E a gente tem que pensar isso. Eu não consigo simplesmente aceitar, né, mudar aquilo que foi conversado, aquilo que foi... Eu não estou falando de acordo político, não. Estou falando de acordo com a população. A gente vai lá e fala na Paulista, a gente fala nas coisas. Aliás, eu nunca falei na Paulista, né? Mas eu estive lá todo esse tempo, olhei para os olhos da população, né? E eles esperam que a gente faça alguma coisa. A gente tem que fazer o que a gente falou ali. A gente não pode virar as costas e fazer uma coisa diferente. Então, por isso que eu estou me candidatando, apesar, né, de ser um tanto contrariado ou de estar contrariando algumas coisas. Mas eu não me preocupo com isso, não. Né? Eu acho que a gente tem que cumprir primeiro, as coisas estão em você. Eu prefiro me decepcionar com as outras pessoas, falar assim, ninguém vai votar em você. Eu acho que vai sim, acho que muita gente vai votar em mim sim. Eu prefiro me decepcionar com as outras pessoas do que me decepcionar comigo mesmo. Né? Isso é importante para vocês pensarem nisso também e fazerem isso nas suas vidas também. Né? Mantenham o elan, né? E mantenham aí a sua integridade e os seus valores. Então, eu falei um pouco da tramitação, né? Às vezes, alguns projetos de lei eles iniciam no Senado, passam pelas comissões e chegam no plenário, são aprovados no plenário, aí dali vão para a Câmara dos Deputados, lá eles vão ser, de novo, comissões, plenário, pode ser que tenha modificações, se tiver modificações que não sejam de redação, eles voltam para o Senado, aí é feita outra avaliação, né, outra tramitação ali dentro e depois segue para promulgação ou para sanção do presidente. Lembrando que para isso tudo tem a função do relator, que é o parlamentar responsável, né, em trazer aquele projeto de lei, apresentar, fazer modificações e assim por diante. Ok. Nós falamos aí de todas essas funções do Senado. Você vê com isso claramente a importância que tem, né, o presidente do Senado, a importância que tem a mesa, né, diretora do Senado. E eu já falei quase 1 hora aqui,
e nem achava que eu tinha falado tanto, mas desculpa aí, mas realmente o assunto é extenso, né? Eu vou no dia 20, como eu falei inicialmente, no dia 20 eu vou voltar a esse tema, falando especificamente das eleições do Senado. Vou fazer mais uma dessas diários de bordo extras, né? Uma live extra para falar a respeito das eleições do Senado, que são muito, muito, muito importantes, e elas estão aí. Então, vão acontecer agora dia 1º de fevereiro. Nós temos lá 2 candidatos de direita, né? Tem eu e o Girão, né? Que é um ótimo cara também, o Eduardo Girão, lá do Ceará, do Novo do Ceará, muita capacidade, é um cara que luta pelas coisas que ele acredita. Então, nós temos 2 candidatos de direita lá, né? Para poder apresentar, né, ou representar a população que acredita em tudo isso que a gente falou, né, acredita nas coisas certas serão feitas no Brasil. Eu estou, só para ressaltar aqui no finalzinho, né, eu sou candidato a presidente do Senado no dia 1º de fevereiro, e eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio para convencer os outros senadores, né, porque quem votam são os senadores. Então você é de qualquer estado, fala com os seus senadores do seu estado, né, porque no final das contas o senador está lá representando você, né, e ele tem que atender ao que você demanda. E eu acho muito importante que a gente traga o prestígio de novo para o Senado. O Senado tem perdido muito prestígio. É importante, né, que o Senado traga essa imagem de integridade e compromisso com o país. Integridade e compromisso com o país. E é isso que eu quero representar lá, sendo presidente do Senado Federal ou presidente do Congresso, para colocar, né, os poderes, né, ajudar a colocar os poderes aí em harmonia, da forma correta. Nessa despedida aqui eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês durante essa 1 hora de conversa aqui. Olha, muito obrigado por estarem comigo. Eu conto com vocês, conto com cada um de vocês. Lembrando que todos os dias agora vai ter o Diário de Bordo, falando aí sobre profissões, né? Eu vou falar sobre diversas profissões que eu já tive, contar como as emoções, as sensações, as experiências, as histórias de cada uma delas. Muito obrigado por estarem aí comigo, né? Lembre de compartilhar, lembre de curtir, lembre de seguir o canal e falar para as pessoas seguirem. A gente está estagnado aí, 1,5 milhão, não sei se o Instagram tem algum tipo de trava para político, coisa assim, sei lá, a gente não sabe o que acontece hoje em dia, mas tentem me seguir aí. Para quem não está seguindo, tenta seguir, vê se acontece alguma coisa estranha e me avisa, né? Se você tentar seguir e não for permitido por alguma razão, mande para a gente aí o que aconteceu, tire foto da sua tela para que a gente possa conversar e tirar essas travas, tá bom? Grande abraço a vocês aí, uma boa noite a todos, né? Fiquem com Deus e acreditem no Brasil, né? Integridade e compromisso com o país, é isso que a gente quer de todos, tá? Grande abraço aí, tchau, tchau.